Carla, eu quero trazer um pouco a conversa novamente aqui para o Brasil, para também dar espaço para o pessoal do chat que está perguntando sobre Copom agora, né? Vai manter, possivelmente, ou de repente elevar até para 14%, mas tem gente que já está olhando lá na frente. Quando que vai começar a reduzir os juros, né? Quando que vai começar o ciclo do afrouxamento monetário? O Helder está perguntando se você acha que já no primeiro semestre ou promete ficar lá para o segundo semestre, ou de repente não se sabe ainda data incerta para esse afrouxamento devido ao cenário econômico. Claro. Olha, Helder, eu sou um pouco mais pessimista em relação a esse início de afrouxamento da política monetária. A gente tem uma infinidade de movimentos acontecendo que justificam esse pensamento um pouco mais conservador da minha parte. Primeiro que lá fora, o ciclo de aperto monetário, ele ainda acontece, né? Então, o fato do Brasil ter iniciado esse aperto monetário antes, não dá a ele carta branca para começar essa redução antes se a inflação internacional não arrefecer, né? Então, a gente precisa esperar esse arrefecimento, essa postura das instituições internacionais, né? Para depois o Banco Central começar esse processo de redução da taxa de juros internamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, em termos de condução da política fiscal, seja qual for o vencedor das eleições, nós temos uma perspectiva negativa para a condução das contas públicas e isso significa risco para o financiamento do Estado. Tá? Esse é o segundo ponto. Neste contexto, neste sentido, o investidor, obviamente, olha um risco maior e demanda, né, um retorno, uma expectativa de retorno maior. Então, isso faz com que, se não continuar subindo essa taxa de juros, ela leve mais tempo para cair. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, com a quantidade de recursos que foram despejados na economia recentemente, e esses dados, diga-se de passagem, ainda não bateram nos indicadores inflacionários aqui do Brasil, tá? Eu falo de Auxílio Brasil, eu falo de mais facilidade em relação à tomada de crédito, né? Tem uma série de medidas que foram aprovadas recentemente que permitem que essa demanda continue aquecida, né? Então, todos esses movimentos, eles vão, sim, se fazer sentir nos indicadores inflacionários. Isso não vai acontecer em setembro agora, tá? Em setembro agora a gente ainda tem um impacto muito grande da redução do preço da gasolina. Mas a partir de outubro, eles voltam, tá? Eles voltam a pressionar os indicadores inflacionários. Então, a gente tem uma série de movimentos que fazem com que o Banco Central pense duas vezes na hora de começar a reduzir essa taxa de juros. E não só esses movimentos macroeconômicos, como a própria postura dos membros do Copom, né, do Banco Central Brasileiro, mostra que eles estão mais propensos a manter essa taxa de juros elevada no primeiro semestre do que começar a reduzi-la, né? Quando eu mencionei aqui no início da nossa conversa que Campos Neto e Bruno Serra, que são presidente e diretor do Banco Central, respectivamente, vieram a público e trouxeram um tom mais conservador em termos de condução da política monetária, eles estavam dando uma sinalização para o mercado justamente de que essa queda nos juros não vai começar em breve, tá? Eles fizeram um trabalho tão duro, mas tão duro, sofreram tanto para conseguir ter algum resultado em termos de inflação, em termos de condução de política monetária, que esse arrefecimento só vai começar quando eles olharem para frente e enxergarem efetivamente os movimentos de arrefecimento mais intensos, o mercado reduzindo suas expectativas de inflação para 2024, né? Quando esse limite superior, inferior e o centro da meta de inflação estiver definido mais para frente. Então, assim, esse processo vai começar depois que todos os outros indicadores já mostrarem, né, que a inflação não é mais um problema. E isso definitivamente não deve acontecer. No primeiro semestre de 2023, a gente pode contar com uma taxa de juros mais alta, sim, ou pelo menos, a não ser que a gente tenha uma surpresa advinda do cenário internacional muito grande, uma mudança na postura dos bancos centrais internacionais muito grande, né? Alguns dados extremamente positivos e sinais positivos de quem assumirá, né, o próximo mandato, seja Bolsonaro, seja Lula, né, que são os dois que estão à frente, sinais muito positivos e já com pezinhos ali na realidade, né, já com propostas prontas para que o Banco Central consiga vislumbrar esse horizonte e aí sim começar a reduzir essa taxa de juros.
Caso isso não aconteça, né, e não é um ponto específico disso que eu falei que tem que acontecer, tem que ser um conjunto de fatores. Caso esse conjunto de fatores não aconteça, a gente não deve ver uma redução da taxa de juros tão cedo.